Olá, este é o canal Textelling Activities. Seja bem-vindo. Hello everyone. How are you all? Is everything okay? Good morning. Well, I will wait just a few minutes while the teachers are accessing our meeting, right? Eu tô vendo o pessoal chegar, né? Já tem um tempo que eu tô aqui esperando. Então já vi algumas pessoas já dando bom dia, né? O good morning aqui. Então a Márcia Medeiros já está por aqui, a Angélica Salazar, a Vanessa, a Rojane, a Josi também passou por aqui dando um bom dia, a diretora de núcleo, bom dia, Josi. Gabriel, bom dia, Gabriel, a Ludmila, Elizabeth Lima, a Camila Rossito, né, do CEJA, olá Camila, Fabiana Ferreira, a Isabel Januário, né, a Mônica Gomes, Juliana Romano, tô vendo que tá aqui, Thaís Santiago, Ana Lúcia, good morning, Ana Lúcia, pessoal chegando, Claudete Medeiros, Mariana, Pietro Lara, Paulo Vilela, tá chegando aí também, bom dia, Paulo, Maria Nelma, o Flávio. Bom, pessoal, só esperar um pouquinho mais, né, aumentar o número de professores. A gente tem, no mínimo, pelo menos 25 escolas, então eu chego a deixar um mínimo de viewers, né, aqui, para a gente começar a rodar o PPT. A maioria que já está aqui já me conhece, né, meu nome é Juliano, né, I am Juliano. Eu sou o PCNP de Língua Estrangeira Moderna, né, mais voltado, obviamente, para o inglês, porque a maioria das escolas, né, hoje em dia a obrigação é que seja inglês, é obrigatoriamente inglês, a partir da BNCC. Antigamente ainda tinha a opção de escolher outras línguas, mas ainda é tido como língua estrangeira moderna. Nós temos aí o Centro de Línguas, né, e o Centro de Línguas mantém aí outras línguas, aí, oferecem outras línguas, como o alemão, o francês, o espanhol, né? Também temos agora o italiano, temos o japonês no Centro de Línguas. É interessante, divulguem o Centro de Línguas para os seus alunos aí, que tem bastante coisa legal lá, certo? Enquanto eu estou esperando aumentar um pouquinho aí o número de professores, eu vou pedindo para que vocês deem like, né, no vídeo, né, a hora que acabar, né, se vocês gostarem. Também se inscrevam no meu canal. Hoje eu estou pelo meu canal, pelo Textelling Activities. Nesse meu canal eu deixo sempre o link dele, no outro material, no PPT também estava o link dele, do canal, onde eu deposito bastante coisa, né, de vídeos, faço alguns tutoriais, eu também coloco algumas coisas já estão ultrapassadas por causa do currículo, né, da mudança do currículo, mas nada impede, né, de que a metodologia seja a mesma. Então, vídeo de estratégias de leitura. A estratégia de leitura vai ser a mesma, as estratégias vão ser a mesma em qualquer tipo de currículo, em qualquer tipo de atividade. Estou vendo aí chegando mais gente, a Juliana Fontes Veloso, a Cláudia, a Helena, Maria Eduarda, a Tati. Então, aí, estamos aí com um número interessante já de professores. E eu vou começar hoje a apresentação, né, o PPT de apresentação. Como sempre, eu vou pedir o seguinte: eu não vejo o que está se passando pelo chat enquanto eu estou passando a apresentação. Na outra semana, na semana passada, bom dia, Stephanie. Na semana passada, eu ficava o tempo todo pedindo para que vocês me dessem um retorno, se estava tudo ok, se estava tudo certo. Hoje não vai ter muita firula, porque eu não vou apresentar nenhuma plataforma, né? Na semana passada, quem estava aí viu que eu apresentei a plataforma Dragon Learn.
Então, eu tive que sair do PPT, voltar para PPT, então ficava saindo, fazendo outras coisas. Hoje é só uma apresentação de PowerPoint mesmo. Então, no lugar de eu ficar pedindo o ok de vocês a cada vez que eu olhar no chat para ver se está tudo funcionando, se vocês estão me ouvindo, se está tudo certo, eu vou olhar o chat para ver se tem reclamação. Então, eu vou fazer o PPT por tema, né? Cada tema da pauta. A hora que terminar aquela pauta, eu vou voltar ali, vou fechar um pouquinho ele ali, vou minimizar para olhar o chat para saber, olha, então vocês qualquer coisa vocês já coloquem aí, não estou escutando, não estou vendo o PPT, aquela coisa toda. Então, o primeiro teste eu vou colocar então o PowerPoint e já volto para saber se está tudo ok com vocês aí. Vou apresentar simplesmente o tema e os objetivos primeiramente, tá certo? Então, como eu disse, eu vou apresentar somente essas duas telas iniciais do PowerPoint e já volto ali para saber se vocês estão vendo. Então, se vocês já me deixam esse ok inicial ou alguma reclamação aí, se não estão escutando ou vendo alguma coisa. Então, aí, ATPC, né? LEM, Língua Estrangeira Moderna. O tema de hoje é aprofundamento do CLIL, que vocês viram na semana passada, né? Que é o Content Language Integrated Learning. Então, aí, 2 pontos, né? A interface entre a língua inglesa e outras áreas do conhecimento e apontamentos gerais para a SEI, a Semana de Estudos Intensivos, que vai acontecer justamente na semana que vem. Vamos falar mais adiante sobre isso. Tá. Então, os objetivos desta TPC é orientar sobre a SEI, Semana de Estudos Intensivos, evidenciar as habilidades essenciais apontadas nos documentos orientadores, dar continuidade e aprofundamento à metodologia CLIL, Content and Language Integrated Learning, analisar um guia de aprendizagem do aluno, Students Learning Guide, contido nos cadernos do novo currículo paulista. Esse Student Learning Guide também tem no caderno do ensino médio, que ainda não é o novo currículo, mas ele já está sendo apresentado desta forma, para quem já viu os cadernos que tem. Agora veio fisicamente, né? Veio em forma física, o volume 2, mas o volume 1 só está ali no site, né? No site da IFAP, lá nos materiais da IFAP, conforme eu mostrei na primeira semana de ATPC, quando foi todo junto aí com o pessoal de linguagem, tá? Então agora eu vou voltar a ver o ok de vocês aí, se vocês estão vendo tudo bonitinho, e vou tocar, né, para frente aí os primeiros temas. Certinho? Bom, não tem nenhuma reclamação aqui por enquanto. Vou voltar para o PPT. Qualquer coisa. Então, vou apresentar agora um pouquinho sobre a SEI. E num ponto eu paro para dar uma olhada aí como é que vocês estão. Bom, nessa semana, né, no final de semana e começo dessa semana, chegou bastante documento, né, bastante documento orientador, bastante orientação sobre o que vai acontecer, principalmente em relação ao calendário, tá? Então, eu fiz um resumo, né? Peguei uns pontos principais, principalmente os que falam da semana de estudos intensivos, deste documento orientador Mudanças no Calendário Escolar 2020, devido à pandemia, né? Que é da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, peguei alguns pontos, tá? Eu vou ler essas partes. Então, como parte das medidas voltadas a prevenir a transmissão da Covid-19, inclui-se a suspensão das aulas presenciais, exigindo a realização de ajustes ao calendário escolar inicial previsto para o ano de 2020, conforme as mudanças destacadas a seguir. Então, né, a gente sabe que a gente teve que se adaptar em relação a esse momento. Então, eu peguei só, né, os pontos principais, como eu disse.
Então, na parte 2 desse documento, fala aí as principais mudanças no calendário devido à pandemia de Covid-19. Para elaborar o calendário do ano como um todo, adaptando a organização do ano letivo, foi publicada a Resolução SE 47/2020, que substituiu a Resolução SE 65/2019, destacando-se como principais modificações. Então, aí só para que vocês tenham um embasamento aí legal, né, nas resoluções onde estão essas mudanças, né, o que ocorreu, em quais documentos estão. Então, deixa eu voltar aqui. As principais modificações, né? Tinham vários itens de modificações, eu fui justamente na parte em que se fala da SEI. Então, né, o item C, a reorganização das atividades que depende das datas de início e fim de bimestre, reuniões de conselho de classe série ano, semana de estudos intensivos, SEI, reuniões de nível 3 do método de melhoria de resultados, o MMR, e culminância das eletivas. Então, essas atividades que dependem de início e fim de bimestre foram as que tiveram algumas alterações, principalmente agora no primeiro bimestre. Então, a observação, no caso do primeiro bimestre, como ele foi mais comprometido por ter sido interrompido excepcionalmente, está previsto para que a AAP, Avaliação de Aprendizagem em Processo, ocorra na mesma semana da SEI. Então, a gente vinha acompanhando que seria assim, né? A AAP acontece numa semana, na semana subsequente, né, ou uma ou duas semanas subsequentes, já acontecia a semana de estudos intensivos. Nesse caso, vai ocorrer simultaneamente. Então, dessa forma, a SEI será preparada a partir do diagnóstico dos professores. Então, antigamente era a partir do diagnóstico da AP, verificando como os alunos estão avançando ou se estão com mais dificuldades a partir de suas entregas e participações nas atividades não presenciais. Então, vai ser a partir dessa vez do diagnóstico do professor, né? Então, o professor vai verificar essa participação das atividades, se estão com dificuldade, se não estão, se estão avançando, se estão concluindo, enfim, o contato que vocês estão fazendo aí com os alunos quando possível, né? A gente sabe que a gente não consegue atingir a todos devido a entrave de tecnologia, aquela coisa toda, mas a gente tem que insistir e ver aqueles que estão indo adiante, aquilo que a gente está conseguindo receber de atividade, incentivar os alunos, né? Porque eles ficam mais dispersos dentro da casa, aconselhar pais para que tenha um momento de estudo para esses alunos, enfim, toda aquela instrução, né? Aquelas orientações que a gente recebeu para esse momento de atividades remotas. Bom, sobre a AP, né, eu coloquei um trechinho da AP, porque nós temos os professores de inglês, alguns deles acabam completando a aula, pegando algumas aulas de língua portuguesa e vai precisar aplicar, vai estar mais de perto, não que não estejamos dentro da AP, né, como a gente sabe, a AP apresenta as habilidades de matemática e língua portuguesa, mas as outras áreas, né, as outras áreas do conhecimento, os outros componentes curriculares, eles servem como repertório para esta AP. Então, já a AP terá o papel de ajudar a identificar o quanto os alunos avançaram até o final do bimestre e quais dificuldades de aprendizagem apresentaram. Esse será um dos instrumentos que ajudará a planejar o trabalho de recuperação e aprofundamento contínuos, certo? Então, o calendário aí, né? Mostra o calendário de maio como ele está aparecendo. Aí a gente vem em vermelho o feriado dia 1º, dia 15, né? Que é a homologação dos planos de melhoria das escolas IDE, que acabou indo um pouquinho mais para frente, apesar de na nossa diretoria acredito que estejam todos homologados, mas ainda isso foi revisto, já não está mais no dia 15, foi um pouco mais adiante. E a gente vê a semana destacada em verde. Aí, o dia 25 de maio a 29 de maio, a aplicação da AP e também a semana de estudos intensivos, incluindo também a aplicação das avaliações escolares, tá certo?
Bom, então o calendário teve essa nova configuração, acontecendo a AP e semana de estudos intensivos simultaneamente, certo? Bom, vou dar aquela espiada em vocês, para ver se vocês estão tudo certinho aí. Tá tudo certo, Marli apareceu, né? Barros, Josi, ótimo dia, Josi. Tá tudo ok por enquanto. A Heloísa, minha companheira de trabalho PCNP também. Heloísa passando. Bom dia, Heloísa. Bom, vamos dar continuidade. Não tem nenhuma reclamação ali. Acredito que esteja ok. Bom, o propósito da SEI. Esses trechos, né, de PPT que vão aparecer agora foi justamente da reunião que tivemos ontem. Nós tivemos algumas orientações direto da Secretaria da Educação ontem, né? Então eu já incluí algumas coisas aqui, além do documento. Então, a partir do diagnóstico das aprendizagens durante o período de aulas presenciais ou de atividades não presenciais, recuperar e aprofundar habilidades trabalhadas ao longo do primeiro bimestre, com foco nas selecionadas como essenciais. Então, né, como eu disse antes, é a partir do diagnóstico das aprendizagens. Está vendo aí, está falando do período de aulas presenciais e de atividades não presenciais. Então, tem muita gente que fala, o que eu vou fazer com o aluno que não está entregando atividade não presencial? Né? A gente tem que lembrar que nós tivemos um período, não muito grande, obviamente, de fevereiro até a paralisação, né, até a suspensão das aulas no dia 20 de março. Então, a gente tem, sim, alguma atividade que esses alunos, né, que mesmo não entregando as atividades não presenciais, acabaram realizando em sala de aula. Então, a gente não pode chegar zerando o aluno, né, porque a gente tem esse momento em que eles tiveram alguma coisa, assim, presencial, dá para ser considerado também aí na hora de fazer uma avaliação, tá? do andamento, né, porque vai ser uma avaliação mais qualitativa dessa vez. Então, recuperar e aprofundar. A partir desse diagnóstico, vocês vão ver se esse aluno caminhou ou não, para saber se vocês vão recuperar ou vão aprofundar essas habilidades trabalhadas, né? As selecionadas como essenciais, elas estão... eu percebi que a EFAP modificou um pouco a parte de materiais, acabou incluindo já as habilidades essenciais do ensino fundamental, de ensino médio ainda não está lá, pelo menos até ontem, enquanto eu entrei, eles estão em constante atualização, mas ele está naquela parte que eu expliquei na primeira semana, né, na TPC da área de linguagem, na intranet, né, nas coordenadorias, você entra lá na COPED, na biblioteca da COPED, e lá tem o documento orientador. No documento orientador tem um link. Dentro desse link vai aparecer a planilha com as habilidades selecionadas como essenciais para todos os componentes curriculares, tá certo? Então aí, todos os componentes curriculares, né, porque tem a AP, que geralmente é voltado muito para os professores de língua portuguesa e matemática na hora de aplicação, na hora de correção, mas todos os componentes curriculares nesse momento da SEI, da Semana de Estudos Intensivos, vão fazer o fechamento do bimestre e atividades focadas em recuperação e aprofundamento, utilizando os recursos disponíveis para estudantes e professores. Então, aqueles recursos que vocês fizeram nos seus combinados, de atingir de maneira como vocês vão atingir aluno, a partir de WhatsApp, enviando e-mail, conversando online, enfim, os recursos que vocês combinaram com os alunos, a maneira, né, o Google Classroom, todas essas coisas, todas as plataformas que estão disponíveis neste momento, vocês vão utilizar para fazer essa recuperação e este aprofundamento, né? E vão, né, nessa semana de estudos intensivos, preparar as estratégias adequadas para cada contexto, obviamente, para esta recuperação e aprofundamento das aprendizagens.
Aí, sobre o fechamento do bimestre. É importante realizar o registro das atividades não presenciais. Então, deve ser feito esse registro. Notas e frequências poderão ser fechadas ao final do primeiro bimestre, caso os alunos tenham entregue as atividades propostas pelos professores. Aí, no caso do aluno que não tenham dos alunos que não tenham entregue, o sistema permanecerá aberto até o retorno das aulas presenciais para o lançamento de notas e frequência. Tá? E também, se você já lançou, né, a nota pode ser modificada no sistema posteriormente, né? Por exemplo, após essa recuperação. Então, como eu já disse, né, um pouquinho antes, a ênfase é na avaliação qualitativa. Então, nesse primeiro momento, nós não vamos dar ênfase, né? Na verdade, a gente sempre fez um apanhado de várias avaliações, de vários recursos avaliativos, né, de várias ferramentas para poder avaliar, mas nessa vez nós vamos estar dando ênfase na avaliação qualitativa. Bom, como eu disse, na EFAP, ele está aparecendo já as habilidades essenciais para o ensino fundamental. O ensino médio, como eu disse, está na intranet, né, na coordenadoria da COPED, lá no link do documento orientador. Então, eu só coloquei aqui, não vou ler, obviamente, todas essas habilidades. Eu coloquei no PPT, porque às vezes a gente se perde, não encontra, está onde mesmo, está na EFAP, está na intranet, está em que momento. Então, o PPT vai ficar disponível para vocês logo mais no Padlet da Diretoria de Ensino, né? No site da Diretoria de Ensino, materiais do núcleo pedagógico, e só entrar no Padlet, tá? Materiais de apoio. Dentro do Padlet, na guia Materiais de Apoio. Então, lá vai estar o meu PPT, né? O meu PowerPoint. Então, no PowerPoint também tem as habilidades essenciais. Eu coloquei todas aqui, tá? A única coisa que eu gostaria de ler são as colunas, né? Os temas das colunas, aí, os títulos. Então, a gente tem as unidades temáticas, o eixo, as habilidades e os objetos de conhecimento em cada coluna, né? Só lembrando aí que a habilidade ela aparece numerada. Então, a gente vê aí EF06LI13 na primeira habilidade que está aparecendo aí, que é ensino fundamental, sexto ano, língua inglesa, habilidade de número 13. É isso, né? Só decodificando essa numeração aí, esse código que eles dão para as habilidades, tá certo? Então, a do sexto ano, do ensino fundamental, eles aparecem sempre em 4 habilidades, tá? Lembra que eu fiz a revisão já das estratégias de leitura? Temos aí no segundo lugar a estratégia de leitura, né? De localizar informação, né? A habilidade de localizar informação, habilidade número 9 para o sexto ano, tá? Então, aparece de 4 em 4 essas habilidades essenciais, tá? Então, para o sétimo ano, também temos estratégias de leitura. Tá? Sétimo ano, 4 habilidades. Como eu disse, vocês podem encontrar de outras formas essas habilidades, se é que vocês já não têm com vocês. Para o oitavo ano já não aparece estratégia de leitura? Aparece sim, aparece na primeira unidade temática, que é o eixo da escrita, não é o eixo da leitura, mas usa-se estratégias de leitura para se concluir essa habilidade, né? E para o nono ano, né, também 4 habilidades. Para o ensino fundamental, sempre 4 habilidades essenciais. Aí, para o ensino médio, como eu disse, ele nem está na mesma formatação, justamente porque ele não está no site da EFAP. Ele ainda está naquela forma da planilha, no link da intranet, né, do documento orientador que você encontra pela intranet. Para o ensino médio, pode ver que não tem aí a nomenclatura de cada coluna, porque nós ainda não temos o novo currículo paulista. A gente está usando o currículo ainda anterior, as habilidades do currículo anterior, fazendo aquela transição para essa nova maneira, né?
esse novo currículo que irá surgir, né, que ainda está em construção. Por isso não aparece a nomenclatura, então aparece apenas os eixos eles mantiveram leitura, escrita, tá vendo aí? Leitura, a maioria dos eixos da leitura. E para o ensino médio está aparecendo 2 habilidades essenciais para cada ano série. Então, né, temos 2 para o primeiro, 2 para o segundo e 2 para o terceiro. Bom, vou voltar mais um pouquinho, como acabou esse tema, para ver como vocês estão lá na recepção. A Graziele está falando que não está conseguindo assistir pelo notebook, só pelo celular. Mas está conseguindo ouvir, está conseguindo acompanhar, se tiver tudo certinho, pode ser pelo celular mesmo, né? Não tem problema. Aí depois você acessa o material pelo Padlet, certo? Já recebi ok de alguns aqui. Obrigado, pessoal. Eu vou voltar então para o PPT, para o PowerPoint. Então, na semana passada, eu falei um pouquinho sobre o Clio. Hoje eu vou aprofundar um pouquinho. Na verdade, eu vou fazer de uma forma um pouco mais prática, né? De uma maneira não exatamente prática, continua sendo teórica, mas como ele apareceu na prática para a gente. Essa metodologia, o CLIO, né, o Content and Language Integrated Learning, ele surgiu, né, essa metodologia, ela surgiu para a gente no nosso currículo no segundo semestre do ano passado. No segundo semestre do ano passado, em setembro e outubro, eu tive uma orientação técnica em São Paulo, onde a equipe de língua estrangeira moderna, né, da COPED, né, ela reconfigurou um pouco a maneira de se apresentar a língua estrangeira para o aluno, de passar essa, né, de utilizar estratégias, metodologias, a abordagem, ou seja, né, a abordagem da língua estrangeira para o Estado. E foi a partir dessa reunião, eu fiz uma orientação técnica, não poderia chamar muitos professores, então eu estou recuperando um pouco dessa abordagem, justamente porque desta forma, dessa maneira online, eu estou tendo mais gente, né, podendo acompanhar essa orientação, então estou atingindo mais professores, e ainda fica, né, a TPC ela fica gravada, então outros professores podem fazer o uso, rever, ou pode assistir em outro momento. Então, estou atingindo mais gente. Então, passando adiante um pouco essa questão do CLIO e da interface entre a língua inglesa e outras áreas do conhecimento para empoderamento do jovem cientista. Então, era o nome do documento, é o nome do documento ainda, mas como a gente entrou nesse período de mudança, né, ano novo, e daí veio toda essa questão de reestruturar calendário, de reestruturar tudo por causa da paralisação também, né, da suspensão das aulas, além do início do ano, a questão da mudança do número de aula, o horário, componentes, né, novos que surgiram esse ano, então teve bastante coisa. Eu não recebi mais um aprofundamento sobre o que vai acontecer nessa interface, né, com esse documento, né? Os que tiveram presencialmente comigo na diretoria de ensino no ano passado puderam ler o documento, a prévia do documento, né? Então era um documento ainda prévio que iria ser reestruturado conforme as sugestões justamente naquele momento dos professores. Então o nome do documento era esse: a interface entre a língua inglesa e outras áreas do conhecimento para empoderamento do jovem cientista. A grande justificativa desse documento, para quem não estava lá naquele momento e não pôde ler, é justamente o número de feiras, de competições de ciência, feiras, de atividades científicas que o aluno acaba apresentando, acaba passando, acaba indo para encontros, e esses encontros acabam sendo no âmbito nacional e internacional.
aí o aluno tem aquela proposta científica, aquele experimento científico muito bem feito, consegue explicar esse experimento muito bem em português, mas na hora que chega uma pessoa ali no âmbito internacional, né, que vem visitar, ou então o próprio aluno está para fora, né, para um país estrangeiro, ele não consegue pôr essa mesma explicação no inglês. Então, por isso casou-se, vamos dizer assim, as outras áreas do conhecimento, principalmente de ciências, para o ensino da língua inglesa. Então, a outra área do conhecimento, os temas das outras áreas do conhecimento, elas são base para o ensino da língua, tá certo? A gente tem aqui, por exemplo, na nossa região, a Escola Dimas, que foi várias vezes aí para, 2 vezes no caso, mas participou já várias vezes na competição do Zayed, né, que é aquela que vai para o Emirados Árabes, né, que é uma competição muito interessante, é um concurso muito interessante, tem um prêmio muito bom, e a escola Dimas representou o continente americano, né, são 3 escolas por continente, e 2 vezes a escola Dimas foi para o Emirados Árabes, os alunos e a professora, né, eles foram para os Emirados Árabes e lá provavelmente utilizaram muito inglês, além da língua local. Então, inglês como língua franca, que é uma coisa que eu vou abordar mais para frente, mas acaba sendo usado a língua inglesa e precisa ser usada aí para se compreender um ao outro. Ser usada aí para se compreender um ao outro, certo? Então, essa imagem, ela é de um vídeo, um pequeno vídeo de 2 minutos e pouco, mas como vocês já sabem, a gente não consegue exibir vídeos a partir desse recurso que a gente utiliza aqui. Esse vídeo também vai estar no Padlet e também está como link, ele está no meu canal, no canal Textelling Activities. Ele vai estar no final, o link dele vai estar no final desta apresentação de PowerPoint, tá certo? Então, eu peguei essa imagem porque eu acho bem interessante o que ela fala. Ela fala aí, content drives language learning, and language is used to learn content. Então, o conteúdo guia a aprendizagem de língua, de idioma, e o idioma é usado para aprender o conteúdo. Então, isso é bem interessante, essa definição de CLIL. Bom, porque eu disse que eu ia fazer de uma forma teórica e ao mesmo tempo prática. Para quem já teve acesso ao caderno do professor, que também está lá na EFAP, intranet, você encontra os cadernos, também tem a versão do professor. Antes de começar as atividades, né, conforme está no caderno do aluno, ele coloca alguns conceitos, ele coloca algumas explicações e está todo em inglês. Aqui eu coloquei de um lado em inglês, do outro lado em português, tá? Então, ele fala aí que o modelo, né? O modelo, na verdade, o planinho de aula, o roteirinho de aula, conforme está aparecendo, vocês vão ver exemplos, eu printei telas aqui para vocês olharem. Então, essas instruções ao professor que está em inglês, ele fala que esse modelo, ele contém, né, concepts taken from Content and Language Integrated Learning, né, o CLIL, né? It is an approach or method which integrates the teaching of content from the curriculum with the teaching of a non-native language. Então, eu estou lendo um pouquinho aí em inglês e vocês podem acompanhar em português logo ao lado, né? É aquela coisa, né, que mistura, né? Essa abordagem que acaba ensinando a partir de uma língua não nativa o conteúdo de outras áreas do conhecimento. Isso está no caderno do professor, é o texto. E eles vai falar aí que o CLIL, ele é referido como os 4 Cs como componentes, né? Os 4 Cs. O que são esses 4 Cs? Então, um dos Cs aí é o culture, né? Que é a cultura. Papel da cultura, quer dizer, entender os outros, entender a si próprio, entender... que a gente fala de cultura, a gente sempre pensa em arte. A arte é só uma faceta da cultura, né? A gente pensa em folclore, a gente pensa em
em culinária, quando a gente pensa em cultura. E cultura realmente é tudo isso, mas também tem aquela cultura pessoal, existe aquela cultura familiar, né? E cultura individual, que é aquilo que a gente costuma fazer dia a dia. A gente tem. Cada família tem um hábito, cada família tem uma maneira de ser, cada pessoa tem algo que costuma ser, é cultural dela, né? Ela traz, ela faz isso desde sempre, ela toma determinadas atitudes, ela gosta de determinadas coisas. Então, cultura é tudo isso, né? É tudo isso. Não está apenas no campo da arte, tá? Aí o mais interessante desse trecho é que ele fala assim: We want to develop learners who have positive attitudes and who become aware of the responsibilities of global as well as local citizenship. Então, desenvolver esse aluno com responsabilidades, com consciência, né, cidadã, com consciência global e local, tá certo? O outro C, né, desses 4C, aquele foi só o primeiro, né, culture, então tem o content, que é o conteúdo, né? Isso é básico, isso é fácil de entender aí, essa questão do conteúdo, né? Que o Clio, ele vai desenvolver a interdisciplinaridade, aí chama os vínculos transversais, né? Entre as disciplinas, né? E os professores, eles vão precisar analisar qual fala aqui como exigências idiomáticas, na verdade. Você pega um conteúdo, por exemplo, de geografia, né, ou enfim, de ciências, que fala sobre poluição, como está aparecendo, acredito, na segunda série do ensino médio. Se ele fala de poluição, quais são os termos que se usa quando a gente fala de poluição? Poluição do ar. Quais são os termos que vão aparecer nesse tipo de conteúdo? Quais são as palavras, as expressões idiomáticas que aparecem no conteúdo de ciência e como ela é em inglês? Como eu vou passar de uma maneira compreensível? Então, eu preciso estar voltado para esse C também, que é o conteúdo, content. O outro C dos 4 é o cognition, que é a cognição, que você vai, né, trabalhar, obviamente, a questão intelectual do aluno, a cognição, né? O CLIO, né, esse eu vou ler mesmo, promove as habilidades cognitivas ou de pensamento, que desafiam os alunos. Essas habilidades incluem raciocínio, pensamento criativo e avaliação. Os professores precisam analisar os processos de pensamento de acordo com as demandas idiomáticas e ensinar aos alunos a linguagem de que precisam para expressar seus pensamentos e ideias. Aí, a partir desse momento, o aluno vai adquirir, né, com o CLIO, com esse terceiro C do CLIO, né, a cognição, né, essa habilidade de raciocínio, né, habilidade mais intelectual. E o último C, né, é a communication, a comunicação, né? O aluno deve estar sempre engajado em conversas, estabelecer assuntos, né, e participar de interações, né, de interações comunicativas, geralmente muito significativas, principalmente em relação ao conteúdo. Então, por exemplo, o professor pode pedir um pequeno seminário, explicar alguma coisa, algum evento, alguma coisa assim em inglês, né, e participar também de um bate-papo, de um debate. Isso é interessante, essa interação mais significativa. Então, esse é o quarto e último C do Clio, né? Que ele traz aí. Então, só revisando, é o culture, o content, o cognition e o communication. São os 4 Cs do Clio. Agora, isso tudo está no caderno do professor. É um texto introdutório. Quando você pega em cada ano e série aparece esse trecho, né? Que vai vir a tabelinha logo na sequência. Vocês vão ver logo após esse slide. Então, continuando aí, ele vai falar que existem 3 partes no guia de aprendizagem do aluno, né? No Student Learning Guide, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, ele traz isso: Culture, Content, Cognition, Learning Outcomes.
Então, os resultados de aprendizagem. Ele vai indicar os objetivos mesmo de ensino, né, que vai ser desenvolvido. Aí fala que esse processo cognitivo, ele se desenvolve a partir de que o aluno, né, integre cultura, conteúdo e comunicação. Então, é o que o texto está trazendo para vocês aí, né? Lembrando que ele está na forma em inglês no caderno do professor. Então, tem alguma dúvida, não lembro como é que é, não entendi muito bem, tem o PPT aí em português para que vocês possam fazer essa revisão. Então aí, o Student Learning Guide, e agora essa parte do guia do estudante, do guia de aprendizagem do estudante. Essa parte que está sendo falada aí, que são os objetivos, o Learning Outcomes, Culture, Content, Cognition. Então, fala aí, no final das atividades, né, das lições, você está apto para, né, aí vem os objetivos, identificar os membros da família, segundo o sexto ano. Né, reconhecer os animais de estimação considerados como membros da família, relacionar informação sobre algum tópico, enfim. Aí vocês veem, isso já está no caderno do aluno. O caderno do aluno aparece assim. No do aluno não aparece aquelas instruções que estão somente no caderno do professor, ok? No caderno do aluno já aparece esse Student Learning Guide. Bom, a segunda parte, né? Continuando aí, existem 3 partes. A segunda parte é Communication. Então, essa segunda parte, ela vai seguir as ideias do Michael Halliday, né? Que separa a relação entre língua e aprendizagem em 3. Então, agora, nesse momento, apesar de ser a segunda parte, vocês vão ver que vai ter também mais 3 partes separadas, essa relação da aprendizagem e a língua, né? Essas relações que acontecem simultaneamente, tá? Elas são separadas aqui apenas didaticamente. Então, no caderno do professor vai aparecer aí, né? O Learning of Learning, Language of Learning, desculpa. Então, a linguagem da aprendizagem, né? Que é a linguagem que provém do conhecimento, né? Os tipos de discurso usados pelos especialistas, como os matemáticos, os historiadores. Então, é saber como esse tipo de discurso ele é apresentado para que você possa apresentar para o aluno. Então, você aprende esse tipo de discurso científico, esse tipo de discurso que está contido no outro componente curricular, né? Então, aí fala isso pode ser modelado, construído em colaborativamente, aí ficou um errado, e finalmente usado independentemente por meio de uma liberação gradual da sequência de responsabilidades. Essa parte das linguagens, né, divididas em 3, conforme está no caderno do professor, ela não é tão fácil assim, né? A gente entende, né, no geral, mas ela não tá, a linguagem dele não está muito fácil. Mas quando acaba esse tema, eu coloco um slide bem, na verdade, bem facilitado aí, tá? Então, Language of Learning é uma das linguagens do Halliday lá, né, das divisões que ele faz. Aí tem o Language for Learning, né, que ele já vai mexer com a questão do idiomático mesmo, né, com a parte mais dos aspectos linguísticos, né, da gramática, como a gente costuma chamar. Então, aí identifica a finalidade de usar o idioma. Essas são funções da linguagem, como atos de fala usados na comparação, resumo, descrição de conceitos e processos. Eles podem ser produzidos na forma de quadros de fases. Então, a gente tem aí ou seja, em, se, então, enfim. É a parte mais gramatical mesmo, né? Esse é o Language for Learning. Então, a linguagem para aprendizagem. E a language through learning é aquela aprendizagem de língua que acontece a partir da atividade. Então, às vezes está realizando uma atividade, você aprende alguma coisa que às vezes não está sendo pedido em nenhuma nas outras partes. Simplesmente pela realização em si já pede com que você aprenda determinadas palavras, né? Determinadas expressões. Um exemplo disso, por exemplo, what kind of
What kind of movie do you like? Então, a gente aprende muito isso a partir de um enunciado. Kind of, né? Tipo de. A gente aprende essa expressão, essa repetição tá, né? Essa expressão está sendo repetida o tempo todo nos enunciados das atividades de língua inglesa. Então, às vezes, para concluir, simplesmente para ler o enunciado, a gente aprende expressões. A gente capta expressões e acaba fixando. Então, a linguagem pelo aprendizado é desenvolvida sob demanda, por meio da atividade. Esse tipo de linguagem é sustentado na dialógica, em conversas acadêmicas, porque é reciclado, praticado, se torna mais apurado quanto mais usado. Tá? Bom, então esses são os 3 tipos, né? O language of learning, language for learning e language through learning. Então, como eu disse, um slide bem resumido. Então, language of learning são as palavras novas, o que o estudante precisa conhecer para a lição. O language for learning, estrutura, parte gramatical. E o language through learning, palavras que surgem no decorrer da lição. E como aparece no caderno do aluno, também está no do professor, mas o caderno do aluno traz essa parte, a communication, dividido em 3. Então, a primeira parte foi a anterior, né, os objetivos. Agora a parte de comunicação. Estão vendo aí, ó, language of learning, key vocabulary, family members, father, brother, sister, grandmother, grandfather, cousin. Então, a gente tem aí as palavras, né, chave para essa lição, né, de 6º ano. E as funções, né? As funções das estruturas, os language for learning. Então, aquela linguagem para a aprendizagem. Eu preciso dela para aprender. Então, is my, are my, how many do you have? I have. Então, isso aparece aí na language for learning. E a language through learning, que é aquela incidental, que você acaba usando, acaba aprendendo porque aparece por aí, tá? Aparece ao longo da lição. Dad, mom, grandma, grandpa, house, stepmom, stepdad, ok? Então, o quadro de como ele aparece no caderno do aluno. E a terceira parte, porque a gente viu 2 partes, é que a segunda parte é dividida naquelas linguagens, né? Aquelas 3 partes. Então, a terceira é o Instrument for Assessment. Então, é a parte da avaliação, né? Sugere um foco diferente de avaliação sobre o conteúdo do assunto e nas habilidades de comunicação cognitivas e práticas. Os professores precisam colocar os alunos no centro do processo e descobrir quais padrões são alcançáveis quando estudam o conteúdo da disciplina em um idioma não nativo. É importante garantir que seus objetivos, atividades de aprendizagem e indicadores de avaliação estejam alinhados. Você avalia os objetivos de aprendizagem, não as atividades. Tá? Então, você tem aqueles objetivos no início, né? Você tem aquela parte das linguagens da comunicação e você tem esses instrumentos de avaliação. Então, vamos ver como ele aparece no caderno do aluno. Então, aí, como você medirá, né, os seus objetivos foram alcançados, tá? Então, esses são os instrumentos de assessment, ok? Então, se você foi bem sucedido na hora de identificar quais são os membros da família, né? Se você foi bem sucedido na hora de relacionar informação dentro de um texto sobre algum tipo de tópico, enfim. Então, esses são os instrumentos. Você foi bem sucedido nisso ou naquilo, se sim ou se não, esse é os instrumentos para a avaliação. Então, você mede o objetivo e não a atividade em si. Tá? Bom, essa parte, essa tabela aqui que aparece as habilidades, ela não aparece para o aluno. Ela também está somente no caderno do professor. Então, lá, a interface entre a língua inglesa e as outras áreas do conhecimento, que é o nosso tema. Então, vai aparecer as habilidades de língua inglesa, a partir da base do comum curricular e o currículo paulista. Então, aparece uma gama de habilidades de língua inglesa, né,
ensino fundamental do 6º ano, aí tem as habilidades que aparecem nesse caderno, tá? E também as habilidades de ciências que estão sendo trabalhadas nestas atividades de primeiro bimestre, que foi da onde eu tirei essa tabela. Isso está no caderno do professor. Então aparece Ensino Fundamental 02, CI 04. Então vocês podem perceber que eles fazem, na verdade, uma revisão de habilidades do ensino fundamental anos iniciais. Então 02 é da 2ª série, 03 da 3ª série. Então não está bem atrelada com as habilidades de 6º ano de ciências, mas sim são habilidades que já apareceram nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, essas primeiras atividades vai falar aí, ó, observar e descrever características de plantas e animais, tamanho, forma, cor, fase da vida e local onde se desenvolveram, que fazem parte do seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que vivem. E realmente, quem folheou já o caderno do aluno do primeiro bimestre, viu que está se tratando aí de animais de estimação, vai falar sobre a questão qual animal tem pelo, qual tem escama, qual tem pele, vai falar bastante sobre isso. Tá? Aliás, essa aula foi dada no Centro de Mídias de São Paulo na terça-feira de manhã. Né? Eles já começaram na semana passada, e nesta terça-feira, né, no caso ontem, para o 6º ano, ela deu continuidade, né? A Jucimeire, ela deu continuidade na aula dela, falando justamente dessas atividades aqui, certo? Então, pessoal, na verdade, a parte conteudista, né, do nosso PPT era esse. Eu vou deixar aqui essa troca de ideias, para quem quiser colocar no chat já, vocês podem colocar um pouquinho, e é bom que a gente está com essa estabilidade, se aparecer imagem aí, vocês vão pensando e colocando no chat a resposta para essas perguntas. Essas perguntas eu utilizei na OT da interface, estou trazendo de volta para que mais professores tenham a oportunidade de opinar. What are your main challenges in teaching English in public school? Então, quais são os desafios principais em ensinar inglês na escola pública? Então, pensem nisso. Do you think that all your students are able to communicate in English? Você acredita que todos os seus estudantes, todos os seus alunos são capazes de comunicar em inglês? Why? Why not? Por quê e por que não? Who is the main agent of change in the classroom? Então, quem é o principal agente de mudanças dentro de uma sala de aula? Então, são essas 3 perguntas, para quem quiser colocar aí, interagir no chat, e eu vou observar aí o que vocês estão tendo de dificuldade, estão ouvindo. Pelo chat aqui de vocês, tem muita gente com problema, mas algumas pessoas estão conseguindo. Falar um pouco mais da parte gramatical. Na verdade, Grazi, eu não falei exatamente da parte gramatical. O caderno do professor, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O caderno do professor, ele é dividido em algumas partes, né? O caderno do professor não. O caderno do professor, ele traz um texto explicando como aquela tabela inicial que vem no caderno do aluno também está no do professor, que eu mostro aqui alguns prints. Ele fala... Ele dá uma explicação de como ela está dividida, o que é aquela tabela, o que significa o Clio, por que ele está daquele jeito e como ele está dividido. Então, ele aparece falando aí das 3 partes, né? A segunda parte, deixa eu colocar grande aqui, ele vai falar que a segunda parte daquela tabela está dividida, né? É a parte da comunicação.
e que a partir da ideia do Michael Holiday, ele identifica, né, três relações simultâneas, principais relações simultâneas entre linguagem e aprendizagem. Aí ele vai dividir, ele vai falar do language of learning, que é você saber pelo menos algumas palavras básicas daquele conteúdo para que você dê continuidade, para que você aprenda, né, que é a linguagem da aprendizagem. Aí ele fala do language for learning, aí sim seria mais ou menos a parte gramatical. Quais são as expressões idiomáticas, quais são as partes os componentes linguísticos que é necessário, né, naquela atividade para que os alunos saberem para aprender, para dar continuidade naquela atividade, tá? E a language through learning, que é aquela que você vai aprendendo conforme você vai realizando as atividades em si, tá? Então ele vai mostrar, aqui tá bem explícito, né? Tá bem resumido. E ele vai mostrar essa tabela, comunicação, tá? Que é a segunda parte da tabelinha que aparece no caderno do aluno. Então, essa tabelinha lá de introdutória, ela aparece dividida em Language of Learning, Language for Learning e Language Through Learning. O Language for Learning é onde estão os aspectos linguísticos, as funções e as estruturas. Então, é na tabela, né, nessa coluna do meio, que aparece a parte, na verdade, gramatical, como a gente chama, né? Mas, na verdade, não é exatamente, né? São estruturas e funções, não é exatamente a parte gramatical, né? Mas é a parte funcional da língua, como que eu vou pôr em funcionamento a língua. Então, ele está aqui no Language for Learning. Então, vocês observando aí essa tabela, você vai ver aí que é os aspectos linguísticos, né? Is, are, né? Is my, how many do you have? Então, na verdade, não estou falando exatamente de gramática, não estou falando de como está estruturada essa parte introdutória de cada atividade. Essa tabela, né? Esse Student Guide Learning, e como que no caderno do professor ele apresenta esse guia de aprendizagem do estudante. Tá? E na parte 3, como eu disse, foi a avaliação, né? Você tem que avaliar os objetivos, certo? Aí falei de novo, né, das áreas do conhecimento aí, da interface, que aparece as habilidades de inglês, as habilidades de ciência, e fui para a pergunta. Então, mais uma vez está a pergunta aí na tela. What are your main challenges in teaching English in public school? Aí a segunda pergunta, do you think that all your students are able to communicate in English? Why? Why not? E a terceira, né? The third one, who is the main agent of change in the classroom? Ok? Vou deixar por um momento aqui, tá? Então, quais são os principais desafios em ensinar inglês na escola pública? Você acha que todos os seus alunos são capazes de comunicar em inglês? Por quê ou por que não? E quem é o principal agente de mudança dentro da sala de aula?
Nós estamos chegando no fim do nosso horário, né? Eu vou tirar a tela aqui, vou tirar a tela para ver se tem alguma interação, como vocês estão lá, e vou para meus últimos slides, que são apenas os links e a despedida, tá certo? Ah, que interessante. Pelo menos eu consegui aqui uma interação. Não sei se vocês vão poder ver nesse momento. A Grazi pediu como devemos trabalhar essa parte. Como nós devemos trabalhar essa parte gramatical? Essa parte gramatical, ela vem apresentada bastante ocultamente dentro das atividades, né? A gente sente muito isso e eu conversando com alguns professores de inglês, eles sentem também essa necessidade de colocar a gramática mais explícita, né? Os aspectos linguísticos de uma maneira mais explícita para que se ensine a estrutura da língua. A partir da observação, o aluno aprende bastante, mas é bom você mostrar, né? Eu acredito que a gente não deva fazer aquela maneira muito antiquada de se dar aula de idioma, de você colocar tabelas demais, de você mostrar a estrutura, fazer exercício de repetição em excesso. Não que não possa, vocês estão ouvindo bem que eu estou falando em excesso. Mas eu acredito que, antes de tudo, a gente deva ler. A gente deva ler, a gente deva escutar, a gente deva observar primeiro a língua em funcionamento e depois a gente formalizar a parte dos aspectos linguísticos, ou seja, a gente aplicar uma atividade, mostrar como é a regra, entendeu? Nos finalmente, né? Depois que o aluno observou, depois que o aluno levantou os trechos, depois que o aluno circulou as partes do texto onde apresenta esses aspectos linguísticos. O aluno, primeiro fazer ele observar, ele ver essa língua em funcionamento, para depois estruturar os aspectos linguísticos. Então, antigamente a gente tinha um caminho inverso disso que eu estou falando, né? A gente mostrava muito para o aluno como a gramática funciona, como são as regras da língua, e depois a gente partia para o texto, e daí procure no texto os verbos no presente simples, e daí o aluno ficava lá selecionando o verbo no presente simples. Procure o verbo to be, procure os comparativos, enfim, o que fosse, o que o conteúdo estivesse expressando em relação aos aspectos linguísticos. A gente mostrava o aspecto linguístico, né, a gramática, e depois ia para a língua em funcionamento. Eu acredito que o caminho inverso é mais interessante hoje em dia, porque às vezes a gente bater demais na gramática deixa um pouco maçante, e o aluno perde o interesse, o aluno acha difícil, o aluno não consegue compreender. Às vezes, na observação, né, ele do inglês, né, da língua em funcionamento, ele consegue entender mais do porquê daquilo, né? Ele tem que ter intencionalidade na hora da gente planejar a nossa aula, né? A gente fazer o nosso plano de aula. Então, o aluno precisa entender o porquê, ele tem que ter um motivo daquilo. Então, ver o texto, ouvir alguma coisa, uma música, ouvir um áudio que seja um podcast, ou então um vídeo que seja, em funcionamento, vendo ali no funcionamento, o aluno tem um motivo para aprender a estrutura. Por exemplo, eu tenho alguns cursos de uma plataforma chamada Future Learn, que eu costumo acompanhar, e eu acho interessante os cursos do British Council, que ele mostra um vídeo, por exemplo, de uma entrevista, né, sobre um tema qualquer. Então aparece a entrevista, algumas perguntinhas, um vídeo não muito longo, e depois eles apresentam o aspecto linguístico. Quais foram os recursos que o entrevistador usou? Quais foram as estruturas
né, de frases que o entrevistador usou naquele momento e como veio a estrutura, quais foram as estruturas da resposta, né, de que maneira. E daí sim foi apresentado o aspecto linguístico, essa questão funcional e estrutural da língua, tá certo? Vamos para a interação. Aí eu estou vendo aqui, né, o maior desafio nesse momento calma aí, pulou. Falta de recursos é um problema. A falta de recursos, muita gente falando que a falta de recursos é um problema, é o desafio. Eu acredito que os alunos são capazes, sim, de se comunicar em inglês, mas com tão pouco tempo de aula, 2 por semana, fica muito difícil. Realmente, a parte de comunicação, a gente precisava um pouco mais de aula, concordo, Vanessa. Os principais agentes de mudança são os professores, com os mediadores, também a Vanessa está falando, a Fabiana Ferreira falou sobre a falta de recursos, a Juliana, a falta de recursos tecnológicos são os desafios. Aqui a Cristiana, né, Alice da Costa, ela fala muito bem aqui, temos que criar aulas que sejam interessantes para eles e o principal, que faça parte da realidade deles. Mostrar que o inglês está em tudo e que sim é importante. É isso mesmo. Afinal, eles usam inglês em tudo. O tempo inteiro eles estão usando palavras em inglês, tanto que eles não sabem que é inglês. Eu geralmente, né, em sala de aula, nos primeiros dias de aula, eu costumo levantar um pouco de vocabulário em inglês que eles já sabem previamente, né? E eu falo assim, quem fala inglês todo dia? Eles, né, ficam tudo, né, principalmente sexto ano, eles ficam tudo assim, eu não falo inglês, nunca falo inglês. E daí eu falo, vocês falam inglês sim todo dia. E começo a mostrar para eles aonde eles falam inglês. Eu lembro que uma vez eu estava numa sala de sexto ano e eu falei do pet shop. Aí teve uma aluna que falou, mas isso é inglês? Então, estava tão já na cultura dela, né, usar o pet shop como loja de ração, né, loja de produtos para animais de estimação, que ela já entendia aquilo diretamente. Pet shop, essa lojinha desse jeito. Ela não precisava, né, loja de produtos de animais de estimação. Então, daí que eu expliquei que shop é loja e que pet, né, animal de estimação. Aí ela foi cair na real que ela estava usando inglês naquele momento, né? Que está tão arraigado já, né? A gente compra tanto o estrangeiro, as expressões estrangeiras, que os alunos da nova geração crescem com essa expressão e às vezes não se dão conta de que aquilo é inglês, acham que é da nossa língua mesmo, tá certo? Acredito que eles são a Cláudia, né? Tá falando que são capazes sim, pois com o professor orientando e um bom estudo, todos são capazes. Por mais que se defenda a oralidade, a prática gramática é essencial, não se mantém um muro firme sem alicerce. Séries em britânico trabalham jogos com palavras em suas expressões, etc. O Gabriel que pôs esse comentário. Sim, Gabriel, eu acredito, não tem, principalmente nós que não temos o inglês como nossa segunda língua. A gente aprende hoje em dia o inglês como língua franca, mas se viu o inglês como uma língua estrangeira, uma língua de fora. Então, a gente não tem o inglês no nosso dia a dia no sentido de usar, de utilizar. Nós não falamos inglês, né, como outros países que usam, que nem a Índia usa, né, a língua deles e a língua inglesa, né. A África do Sul, né, também, né, enfim, uma infinidade de países aí que usam o inglês como uma segunda língua. Então, eles aprendem o inglês de uma forma mais prática, porque eles já têm, né, eles nasceram, né, sabendo, né, aprendendo inglês. A gente não, a gente aprende o inglês na escola. Então, aí que está o entrave. Como que eu vou conseguir aprender nessa estrutura, né, nessa estrutura de ver o inglês simplesmente na prática? O que eu falo, não que não se possa, como eu vi a Grazi falando ali, não posso ensinar gramática para o aluno. Não, tanto que tem o eixo dos aspectos linguísticos na própria BNCC, senão não teria o eixo dos aspectos linguísticos, não apareceria esse language for learning dentro da nossa tabelinha. Então, a gente tem que dar atenção, sim. O que eu falo é não colocar
aquele tipo de ensino da língua, onde eu coloco regra, coloco na lousa coisas para eles relacionando a gramática o tempo inteiro e depois eu ver ele na função. Eu tento fazer com que eles vejam em funcionamento e tento despertar o interesse deles naquele funcionamento da língua, aquela compreensão global do texto, aquela compreensão global do vídeo que eles estão vendo, e depois eu mostro aonde as estruturas, as funcionalidades da língua estão sendo apresentadas e de que forma, né? É o exemplo que eu dei do vídeo do entrevistador lá do British Council. Eu vejo primeiro eu vejo a entrevista, depois eu vejo as estruturas utilizadas dentro dessa entrevista, tá certo? Não que não seja, precisa sim. Principalmente a gente que não tem o inglês como segunda língua. Sim, nossos alunos têm muita dificuldade com a língua inglesa, principalmente, justamente, se eu não coloco a língua em funcionamento, por mais que seja mais difícil a compreensão textual, talvez eles acham assim, um horror, eu olho um texto e não consigo identificar, as estratégias de leitura facilitam isso. Se eu colocar gramática para daí eles olharem o texto, eles vão achar mais difícil ainda, tá? Não que não tenha base, mas aí eu ponho depois, né? Bom, pessoal, eu estou vendo várias interações aqui, está bem interessante, mas nós estamos chegando aqui nas 11 horas. Não vou poder me adiantar, me alongar muito aqui, tá? É engraçado que você olha o chat, você vê os professores respondendo uns aos outros. O negócio é isso, você ir tentando, você ir experimentando as coisas, vendo o que dá certo, o que não dá certo. Tem clientela que aceita um tipo de estrutura na hora de se aprender, tem outros que aceitam outra. Mas o negócio é a gente ir visando o caminho certo, né? E tentando achar a nossa, que nem semana passada a gente falou um pouco sobre a utopia, né? Você colocar essa utopia diante da gente, você colocar essa linha do horizonte, traçar esse norte, e por mais que ele esteja distante, por mais que ele se afaste da gente, a gente não parar de caminhar, a gente seguir, a gente continuar e tentar ver quais são as metodologias que interessam mais para os alunos, né? Ver o que dá certo, tá certo? Eu vou voltar um pouquinho para o PPT, só para finalizar, mostrar onde estão os links, o que aparece, e já me despeço de vocês, tá certo? Valeu pela interação de todos, agradeço a participação. Então aí, nesse PPT aqui, né, nessa slide, a gente tem os links úteis, tá certo? Aí, como falei, eu coloco o canal Textelling Activities do YouTube. Nesse canal eu coloco alguns textos narrados por enquanto eu tenho só do antigo currículo, então ele está meio desatualizado. Mas como eu disse, tem alguns tutoriais sobre estratégias de leitura, sobre pronúncia, sobre tradução. Então, dê uma olhada lá, se quiser se inscrever, dar like nos vídeos. Tem aí o site da EFAP, o link da EFAP dos materiais, eu já coloquei direto aí com a extensão do currículo paulista, porque o site principal da EFAP, você vai lá, ele está em manutenção, mas se você colocar a extensão currículo paulista, ele funciona, tá certo? Porque eu acho que eles estão atualizando justamente, que eles estão o tempo todo colocando materiais novos. Tem o vídeo do Clio, que eu coloquei no Textile Activities, tá aí no canal, né? Mas também vai estar no Padlet, e justamente eu coloco o link diretamente para o Padlet. Esse primeiro link, ele vai para a página principal, né, a página inicial do Padlet, onde tem as 4 guias, né, que tem a guia de materiais de apoio, tem a guia de orientação técnica, tem a guia de pautas formativas e a guia, né, o Padlet, né, de web orientação. Mas o material das ATPCs estão no Padlet, na guia de materiais de apoio, que eu também já coloquei direto o link aí para acesso direto, tá certo? Bom, pessoal, that's all, folks. See you soon, né? Então, nessa aqui eu me despeço de vocês
e a gente se vê na próxima quarta-feira. Tá certo? Aproveite, inscreva-se, deixe seu like nos vídeos e muito obrigado.